Bom dia a todos, bem-vindos. Nós vamos esperar mais 5 minutos para começar, para dar um tempinho do pessoal entrar. Bom dia, Abi, bom dia, Anderson, bom dia, doutor Márcio, que eu não conheço, Rodrigo, doutor Luiz Gustavo. Né, o enfoque hoje desse bate-papo, a gente vai fazer mesmo um bate-papo, até porque estamos em poucos aqui de participantes, então eu até prefiro, que eu acho que a gente tem oportunidade de conversar mais, vocês interagirem, fique à vontade se quiserem por escrito, ou mesmo poder interferir e fazer a pergunta. A ideia é realmente a gente fazer um bate-papo de conceitos e ferramentas, o enfoque é departamento jurídico, mas a gente viu que tem gente de escritório, de Eufrânio que entrou, né? Tem mais gente de escritório também. Então, como é muito conceitual e é gestão de contencioso, na verdade, isso serve tanto para departamento jurídico, como escritório de advocacia, como órgão público também, os pontos que nós vamos colocar, mas fique muito à vontade para interferir e depois e tirar dúvida do que a gente está pensando em transmitir, tanto para escritório quanto para departamento jurídico. Mas o enfoque que a gente deu aqui nos fluxos hoje são para departamento jurídico, tá bom? Vamos esperar só mais 5 minutinhos. Quem não me conhece, eu sou Simone Salomão, sou filha, irmã, parente, prima, amiga de escritórios de advocacia, família de advogados. Eu tenho atuado nessa área há bastante tempo. E uma das áreas que eu mais gosto é essa de controladoria jurídica, que eu acho que ela traz um valor agregado realmente, tanto para o departamento quanto para o escritório, muito grande, né? Dali tem muita informação, às vezes a gente fala de controladoria jurídica, há um entendimento que ela traz só uma informação judicial para o contencioso, e não, ela traz uma riqueza de informação para o consultivo, gerencial, comercial, muito valiosas, né? Então, a ideia hoje é a gente bater um papo. Quem quiser, depois eu vou colocar meu LinkedIn para saber, para entrar mais em contato. A gente sempre põe bastante conteúdo relacionado à gestão de escritórios e departamentos jurídicos. O Cláudio, vou deixar ele se apresentar. Eu não sei se você quer esperar mais um pouquinho para se apresentar, fica à vontade. Bom dia a todos. Trabalho aqui na TOTUS, sou advogado de formação, mas decidi participar mais dessa parte da informação, né? Então, desde quando eu trabalhava num grande escritório, né, eu trabalhei na parte de gestão de informações, né? A gente trabalhava com todos os relatórios dos clientes do escritório, então era um trabalho bem complexo, porque a gente lidava muito com todo o fluxo de informação dentro do escritório até você gerar o reporte para o cliente, né? Então, era um trabalho bem complexo. E depois eu fui para um grande departamento jurídico também, né? Organizar também as informações, é um departamento da Eletropaulo, na época, hoje é Enel, né? Atuei no contencioso, fazia toda a parte também de consultoria e contratos, ajudava também as outras áreas, mas também o desafio lá era também organizar as informações, ter as informações mais rápidas, né? O jurídico hoje em dia é muito pressionado por ter a resposta mais rápida e muitas vezes o jurídico não tinha informação. Então, o nosso trabalho era exatamente esse, fazer esse apanhado das informações e usando sistemas, né, processos, e aí a gente ter essas respostas mais rápidas, né, com base em indicadores e relatórios, né. E hoje estou atuando aqui na TOTUS, né, e cuidando da parte sistêmica, então trazendo toda essa bagagem da gestão dos dados em escritório e departamento jurídico, ajudando a desenvolver o software TOTUS para a gente poder ofertar uma solução que, de forma mais simples, ela consegue trazer
alguns controles para os departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Isso aí. Bom, são 10h05, eu acho que a gente pode começar. Sim. Então, o primeiro ponto que a gente colocou que é o nosso olhar de controladoria jurídica, que eu acho que vai um pouco... Tem um fator principal, porque a gente realmente entende que a controladoria jurídica ela traz uma informação relevante para a organização, em vários aspectos, seja ela financeira, seja ela de posicionamentos, de acertos, de ajuste em operação. Então, é esse enfoque que a gente quer mostrar para vocês, como a gente começa o nosso olhar para o departamento jurídico, tá? Cláudio, você passa para mim, por favor? Exatamente. Então, estão vendo a tela agora? Nosso olhar sobre... Agora sim. Eu que não estou Ah, enxergando ótimo. nada. Pera, deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Ó, de qualquer forma, eu vou falar porque isso é bem nativo na gente. Então, a gente separa. O primeiro ponto é a participação do departamento jurídico, e aí, já aproveitando para os escritórios jurídicos que estão presentes aqui, né, a importância dessa parceria, né? É um posicionamento estratégico do departamento jurídico, e a gente vê, por exemplo, se a gente pegar esse momento que nós passamos de pandemia, né, o quão relevante, o quão estratégico foi o departamento jurídico nesse momento, né? Avaliando todas as MPs que saíam, levando e influenciando nas tomadas de decisão da operação, de posicionamento estratégico, de contratos, de várias outras ações que vinham do governo, que estão chegando ainda, né? E que chegarão tanto em quesitos trabalhistas quanto tributários. Aí, então, esse posicionamento estratégico e relevante, né, mesmo que desdobrado para o tático depois, mas esse posicionamento de um jurídico atuante junto à direção da organização. Então, a gente realmente entende assim, e isso ficou muito evidente nesse momento de pandemia. Então, o nosso primeiro olhar é uma gestão do contencioso, né? E separando, identificando, classificando, vamos chamar assim, do contencioso especializado, do contencioso estratégico, até não está aí, mas que é também de questões estratégicas, pode ser questões ambientais, tributárias, seja ela qual for, e a de massa, que é aquela mais recorrente, mais do dia a dia, que tem o consumidor, né? São vários quesitos aí. Então, o primeiro ponto é a gente fazer dentro do contencioso, inclusive, essa classificação. O segundo ponto é como eu me relaciono com os escritórios de advocacia, com os meus parceiros, que, de novo, nesse momento da pandemia, isso ficou muito evidente, né? Praticamente todo o meu apoio contencioso ficou, a gente contou com os escritórios de advocacia para fazer essa fase de transição, mapeamento, levantamento e dar seguimento, porque a minha demanda enquanto consultivo de apoio operacional, de estruturação da empresa ficou muito nessa parte de consultivo. Então, esse meu relacionamento, como eu me relaciono com o escritório terceiro, que está com ele, como ele me passa a informação, o Cláudio depois vai mostrar bastante aí essa questão da comunicação, mas só para a gente seguir uma linha do nosso olhar como um todo do departamento jurídico, né? E seja as questões administrativas, ainda não contenciosas, mas como eu me relaciono com o meu escritório terceiro? Como que eu contrato, como que eu me apoio a ele, como ele pode me apoiar, como ele se comunica comigo, como que ele me traz o retrato das coisas que estão acontecendo, como ele fica sabendo do que está na mão dele e eu confirmo essa informação, enfim, como eu me comunico, como eu me gerencio e como eu atuo junto aos escritórios terceiros e parceiros, tá? Depois, a minha gestão de consulta. Você quer falar, Cláudio? Pode falar. Não, é exatamente isso, né? E uma vez que você tem o escritório terceiro,
Como é que organiza tudo isso para que não fique vários controles paralelos e você tenha uma comunicação única com esses escritórios e também dentro do jurídico com os participantes do jurídico, né? Isso. Então, esses primeiros 2 pontos são bem relevantes. E depois, que é uma coisa que quando a gente entra em departamento jurídico, e às vezes a gente fica falando isso, mas isso é muito básico, a gente quer falar de automação, a gente quer falar de inteligência artificial, a gente vai chegar lá. É que não tem como a gente chegar lá sem realmente olhar e estruturar esses pontos que a gente está falando, pelo menos no nosso entendimento. Então, a outra coisa é como que eu sei, né, o que eu tenho de consulta. Então, muitas vezes as pessoas, quem nos contratam, não são os próprios departamentos jurídicos, é o gestor financeiro, né? É o gestor de TI, que quer saber como as coisas estão funcionando no jurídico, porque sempre tem aquela história, isso não dá para a gente aplicar no jurídico, isso não dá, isso não tem, tem. Né? E uma das coisas, por exemplo, vocês vão ver até no nosso case aqui, eu nem sei se a gente separou esse material, mas a gente pode ir agregando no decorrer do webinar, é você fazer, por exemplo, mas eu tenho só 100 processos estratégicos no meu contencioso, eu tenho 3.000 processos, mas estão tudo com o escritório. Como eu mostro o valor do jurídico dentro da organização? Um dos pontos bem relevantes é a gente mostrar como a gente faz a gestão de consulta. A quantidade de demanda que tem fora o contencioso para o departamento jurídico. Então, como eu controlo as consultas, como eu controlo as notificações extrajudiciais, os meus acordos. Então, essa parte que a gente chama, eu acho que até cabe hoje em dia um núcleo aí de gestão de notificações extrajudiciais e acordo, porque muitas coisas a gente sabe que a gente está resolvendo, já está matando para não deixar chegar no contencioso, né? A gente sabe que muitos escritórios de contencioso, inclusive, vão virar realizadores de acordo, porque a gente não quer deixar isso tomar um grande volume. Então, como eu gerencio essa informação, como eu faço essa análise preditiva, e justamente resolvendo para que não vire um processo contencioso, né? E a minha gestão de contratos, que é um outro universo, e que a gente entra mais no universo agora ainda com LGPD, de gerenciamento de informação, de guarda de documentação, e fazer efetivamente uma gestão dos contratos, não só um armazenamento, né? Mas uma gestão do que eu tenho ali, da validade de renovação, das informações que eu tenho ali, e informações judiciais e gerenciais importantes para uma organização, tá? Fora esse é um entendimento, um olhar importante aí para o jurídico que a gente tem, e baseado nisso, a gente entende que tem que ter pessoas com papéis e responsabilidades bem definidos, com o suporte de uma comunicação, como eu me comunico dentro do jurídico, para cima do jurídico ou para as diretorias correlatas, né, dentro da minha organização, e para fora dela com os terceiros, parceiros, peritos, contadores, combates de contingenciamento e tudo mais. Então, eu também tenho que ver como eu me relaciono, como eu me comunico com a controladoria da empresa, como eu me comunico com, muitas vezes, em algumas organizações, o tributário não está relacionado no departamento jurídico, são células à parte que cuidam, que estão relacionadas à controladoria. Então, como eu tenho essa parte de comunicação, o Cláudio vai falar, vai mostrar bastante, e como eu treino constantemente tanto RH, controladoria, contabilidade, o meu escritório terceiro, como que eu alinho com ele, como é o meu contingenciamento, como eu alinho com ele, como é a minha prestação de contas do contencioso. Fora isso, além dessa parte, quer dizer, para eu treiná-los, eu tenho que estabelecer fluxos e procedimentos. Né? Eu tenho que falar onde começa, onde termina, qual o critério, qual a sequência, e aí entra a tecnologia dando suporte Exatamente. a isso tudo, né? Seja ela uma solução de um RP, seja ela um sistema específico, seja ela uma automação, seja ela inteligência artificial, seja ela um mecanismo de predição. Né? A gente vai ter um slide lá na frente que vai falar, olha, a soma disso, pessoas,
processo e tecnologia é que traz a riqueza desse processo. Mas, para não ficar muito vago, eu vou deixar o Cláudio falar agora e mostrar um pouco mais nas ferramentas. Não, exatamente, Simone. A ideia que a gente tem aí, eu chamo de um framework de soluções, né? Que você alinha tanto a tecnologia e sistemas com os fluxos e processos e pessoas, né? Assim, dando para o gestor, né, gerente jurídico, os advogados que cuidam desses processos, dessas consultas ou minutas, dando uma informação mais resumida, mas que entrega o que ele tem que passar para frente, né, levando para o estratégico. Aqui eu posso até mostrar na parte de consultas, só um minuto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um portal, né, que a gente faz toda a parte de organização das informações no departamento jurídico, tá? Aqui o contexto é de uma empresa, né, que nós denominamos de ZEI Consultoria. Nesse portal aqui é onde eu faço os acessos aos softwares, por exemplo, como a Simone falou, toda a parte de gestão de contencioso, contratos, indicadores, documentos. Aqui eu tenho de forma global todas as minhas tarefas, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele advogado que ele é multidisciplinar, então ele tem que controlar questões do contencioso, questões de contratos, então ele consegue visualizar aqui toda a dinâmica do que tem para ele fazer no dia e as tarefas estão atrasadas, né? As solicitações que ele fez para outras áreas. E aí, puxando para a parte de comunicação, dentro dessa plataforma aqui, e seguindo o momento que a gente está passando agora, né? Que muitas pessoas, a maioria das empresas estão com seus colaboradores trabalhando em home office. Então, mas mesmo assim, antes disso, a gente sempre trabalhou com o jurídico e os escritórios terceiros, né? Então, como que a gente organiza as informações e de que forma que a gente consegue ter ciência de que, por exemplo, eu coloquei uma nova sistemática de acordos. Como é que eu tenho ciência que o escritório recebeu, deu ok que está entendido, ou se ele não entendeu, precisou de uma reunião ou mais algum esclarecimento? Então, a gente trabalha nessa plataforma aqui como se fosse comunidades, né? Então, aqui eu consigo trabalhar os meus parceiros, né? Então, aqui eu tenho o jurídico interno e os seus participantes dessa comunidade, o escritório, um escritório de advocacia que presta serviço para mim, que seria, por exemplo, aqui o Cartacho Associados, o pessoal do direito tributário, o pessoal de gestão de contratos, né? De modo que, entrando nessas comunidades, eu consigo produzir informações, por exemplo, eu tenho uma timeline focada sobre a equipe de gestão de contratos, então aqui eu coloco a informação daquele momento, eu posso pedir para as pessoas darem um ok, ou seja, ter a ciência do que está recebendo, eu posso colocar os documentos nessa comunidade, formulários para fazer alguma consulta, imagens e conexões. Tá? Cláudio, deixa eu me colocar no papel de quem está assistindo. Mas tá bom, mas eu vou ter todas essas informações, todo mundo tem acesso, eu consigo delimitar quem pode acessar determinado tipo, informação que vem exclusiva da diretoria, informação que, por exemplo, um processo super estratégico, que só eu estou acompanhando e mais uma pessoa. Como que eu consigo? Isso tudo eu consigo configurar? Sim, exatamente. Além de você conseguir configurar essas permissões, né, a solução está toda baseada também em cima da LGPD também, né? Então, a gente também consegue fazer também todos os controles necessários para que uma pessoa possa ver determinados campos, outros têm que ser anonimizados, né? Então, a gente tem toda uma interface dentro desse framework que a gente controla tanto a parte de direitos e acessos. Então, se eu estou com um processo de M&A aqui super estratégico, eu consigo dar as permissões nesses documentos. Por exemplo, deixa eu abrir aqui um documento. Entrei aqui nessa pasta GED jurídico, né? Então, dentro dessa pasta GED jurídico, eu consigo olhar aqui para esses documentos e fazer as propriedades dele, né? Então, aqui essas propriedades, hoje, é um cadastro bem complexo, né? Mas, assim, hoje a gente trabalha com isso tudo em segundo plano, né? Então, imagine que entrou um processo jurídico, né? A gente tem toda a parte de integrações com os tribunais. Então, entrou um processo jurídico, eu defini de qual área,
automaticamente o sistema já vai pegar aquele grupo jurídico que eu defini, quem pode acessar, quem pode alterar informação, e ele já vem aqui na minha política de acessos, e para aquele grupo ele já estabelece quem pode acessar essa pasta, por exemplo. Eventualmente, se eu pedir uma aprovação, eu posso criar aqui um nível de aprovações, passando por um coordenador, por um gerente ou pelo diretor jurídico, para ver quem pode acessar essa pasta. Na parte de segurança, eu consigo ver quais os grupos estão atrelados a essa pasta, e, inclusive, eu consigo ver o history, né, de quem acessou, quem imprimiu, né? Então, eu consigo trabalhar dessa forma. Então, a plataforma aqui, na questão da gestão de documentos, né? Aqui, por exemplo, eu estou no GED jurídico, que aqui eu tenho contencioso, criminal, administrativo, e conforme vão chegando as demandas no jurídico, o sistema jurídico já vai alocando os documentos para dentro de cada pasta. Então, aqui dentro do contencioso, eu tenho uma estrutura dos meus processos, o qual eu criei uma pasta com uma identificação daquele processo que foi distribuído, de forma que eu possa acessar isso tanto aqui do jeito que nós estamos vendo do desktop e até pelo celular, né? Então, a ideia aqui dessa camada é que a gente consiga ter aí uma comunicação mais fácil, né? Sem muitos controles. Na verdade, o sistema que vai, uma vez que a gente não trabalha com a controladoria jurídica em si, nós vamos fazer os levantamentos necessários e o sistema vai trabalhar isso em segundo plano, né? Então, as pessoas que têm que receber prazos vão receber prazos. Se eu tiver que fazer uma comunicação, eu lanço a comunicação aqui e as pessoas dão ciência sobre essas comunicações, né? Então, o portal aqui, ele é bem amplo nesse sentido, né? Simone, talvez acho que vale a pena até mostrar também aquele trabalho dos prazos, ou você quer passar um pouco mais para frente? Não, eu acho que vale a pena, porque até para as pessoas entenderem o conceito do que a gente está atrelando. Na verdade, exatamente, eu acho que a bacana dessa ferramenta... Alguém quer falar? Não? O bacana que a gente está mostrando, por exemplo, é o conceito do painel, né? É o advogado ter um painel, né? De visualizar tudo que está na mão dele, e conforme ele vai precisando, ele vai clicando e vai entrando, seja ele o parceiro, seja ele uma comunicação interna, seja ele o contencioso, sejam ele indicadores, seja ele contatos dentro da organização ou contatos do terceiro. Ele tem um painel, né? E ali ele vai fazendo o dia dele. Inclusive, dá para ele ter indicadores na lateral dele, né, Cláudio? A gente vai falar um pouquinho lá, um pouquinho, sim, acho que nem a gente acabou nem combinando de falar de indicadores, mas eu já vou atropelando. Não, mas a gente mostra assim. E o importante... Oi? Pode falar. E o importante é que, assim, nesse portal, você vai do início da prestação de serviços, inclusive você pode controlar as assinaturas digitais, né? Então, se eu estou trabalhando com contratos, eu posso entrar aqui no meu portal de assinaturas e ver se a pessoa assinou ou não assinou o contrato, né? Qual o meu quadro de status que eu tenho aqui das minutas assinadas ou não, né? Tanto usando toda a cadeia de assinatura eletrônica ou digital. Então, isso aqui, a pessoa não precisa ter um acesso específico a essa ferramenta. Então, se eu tenho um fornecedor que vai assinar um contrato, eu só cadastro o nome completo, CNPJ ou CPF para eu validar. Isso eu mando por e-mail, ele vai conseguir acessar um portal e fazer toda a parte de assinatura, né? Ele coloca a assinatura dele eletrônica, né? E a gente também tem a assinatura digital usando os protocolos que os advogados utilizam hoje, né? Que, aliás, né, uma das coisas boas para o departamento jurídico dessa pandemia vai ser a revolução que vai ter nessa questão de gerenciar, né? Procuração, assinatura de documento, porque tudo vai passar a ser digital. A gente até fez lá o webinar sobre a questão da digitalização, tudo, e como isso veio facilitar e resolver um problemão dos departamentos jurídicos que centralizavam isso, aquela matriz de procuração, de você ter que ficar atrás, quer dizer, essa questão da digitalização em razão da pandemia é um fluxo super importante de ser revisto, porque, assim, a gente tem que lembrar que essa pandemia, a gente, nesse primeiro momento, fez o que deu para fazer, né? Exatamente. Sem se preocupar
muito com o fluxo, com a segurança e tudo mais, e que agora, né, é a hora da gente otimizar e pensar de maneira estratégica na cadeia inteira, na esteira inteira, pensando na segurança da informação, nas soluções que foram dadas para a questão de assinatura digital, para a questão de validação de documento, de guarda, de hierarquia, né? Aproveitar o embalo, porque a gente não tem como negar que nesse primeiro momento, quem ainda não tinha a ferramenta fez o que deu para fazer, né? Do jeito que dava para fazer. E eu acho que todo mundo acabou se adaptando a isso. E que agora é um excelente momento para estruturar de maneira organizada os procedimentos, vendo o que tem de ferramenta, de tecnologia para otimizar, né? Eu digo até, desculpa. Pode falar. Eu digo assim, até nesse momento a gente tem esse mapa aqui, praticamente, ele traz digamos, um passo a passo de tudo que você tem que olhar no contencioso e o que você precisa organizar, né? Então, desde o início de uma demanda até o encerramento, ou seja, você tem que passar por várias partes. Se você tem muitas liminares, você tem que saber como dar os cumprimentos, né? Se você tem várias audiências no dia, como é que você vai fazer a conferência da pauta, né? Como é que você vai se preparar para a audiência, né? Toda a parte de bloqueio judicial, que é um problema em algumas empresas, né? Como é que controla tudo isso alinhado com o time do financeiro, do contábil, né? Como é que você registra isso e de forma sistêmica, como que faz isso, né? Então, acho que aqui... Eu queria que você voltasse, por exemplo, naquele slide. Vocês estão vendo, todo mundo que está aí está vendo, está conseguindo enxergar, gente? Porque eu sou completamente cega, eu não enxergo. Aquele outro slide que tem, esse que parece desenho de criança, só para eu poder mostrar. O seguinte. Esse que eu falo que para a gente pensar nessa cadeia, o outro, Cláudio, esse que parece desenho de criança, né? Por exemplo, eu sou o departamento jurídico, né? Eu estou aqui com o prazo na mão, né? A minha filial, acho que só para pegar um exemplo, né? A minha filial não mandou essa notificação que estava aqui, que o prazo vai vencer no dia seguinte. Então, e isso aqui é o escritório terceiro que vai fazer para mim. Então, como a minha unidade vai passar essa notificação para mim? Como que eu faço para ela saber que tem que guardar a informação, a data e tudo mais? Como que... Então, isso entra lá naquele portal que o Cláudio estava falando. Aí, eu tenho que passar para o escritório terceiro, que vai fazer um cadastro, mas antes eu tenho que fazer o cadastro no meu sistema, né? Quer dizer, já é um trabalho que eu tenho que fazer o cadastro. O que eu tenho que olhar nesse cadastro? Aí, que correspondente ou parceiro que eu vou contratar? Quem é o credenciado que eu vou contratar? Vou contratar por especialidade, por região. Então, quer dizer, isso tudo eu já posso ter pré-definido. Eu vou acompanhar a publicação, ou só o meu terceiro que vai acompanhar a publicação? Eu vou ter um bate de confrontação do que eu tenho de publicação com o que o meu escritório está fazendo? Quem que vai fazer o protocolo? Quem que vai fazer a guia? Como que é a solicitação de guia? Então, aqui, agora pode passar para o desenho racional. Eu queria só mostrar que é o esboço, quando a gente começa a fazer o esboço, que a gente faz um esboço que é um desenho de criança mesmo, e aí a gente vai elencando, por exemplo, no contencioso, toda a sequência de procedimentos e fluxos que eu tenho, que era isso que o Cláudio estava colocando, que é o cadastro... Pode falar, Cláudio, eu não exatamente, enxergo. Né? Num levantamento, só a parte de cadastro, né? Só essa caixinha aqui, né? Ela pode ser, assim, uma coisa muito grande. Então, por exemplo, esse é um fluxo bem complexo, desenhado de como você recebe um documento na empresa, né? Desde de você trabalhar com a expedição, se você tem uma área, uma controladoria jurídica, um centro de serviços compartilhados, né? Como que vem da expedição, o time da controladoria analisa se isso é um documento judicial ou não, né? Se sim, faz um cadastro novo no sistema, né? E como é que isso se desemboca no jurídico, né? Então, pode ser alguma coisa muito complexa, mas, na verdade, usando tanto esse levantamento, do qual você vai ter esse controle bem apurado das atividades, para onde vai o documento, quais as determinações que você tem que cumprir nesse documento, o sistema faz o controle em segundo plano, né? Então, por exemplo, esse mesmo fluxo aqui,
eu poderia mostrá-lo de forma sistêmica. Então, entrando aqui na cadeia, eu vou aqui no iniciar solicitações. Claro que uma solicitação como essa, de um documento jurídico, normalmente ela vai vir pelo serviço de distribuição. Então, eu vou receber uma distribuição do tribunal automática e vou fazer um cadastro no processo, que aí a gente pode automatizar esse cadastro em diversos pontos. Mas, assim, uma vez que eu recebi isso, por trás da ferramenta, eu vou trabalhar aquele fluxo, né, que eu estava mostrando lá, eu vou mostrar ele sistemicamente, né? Então, todas as pessoas, então eu estou unindo aqui as atividades, os prazos, as pessoas e o tempo de cumprimento desse fluxo, né? Então, eu tenho lá recebimento do documento, tenho explicação do que eu tenho que fazer com esse documento, isso dentro da expedição, passando para a controladoria jurídica, receber o documento, entender o que é um documento judicial, faz o cadastro no sistema, talvez já esteja cadastrado no sistema, então ele vai analisar se é uma duplicidade ou não, né? E aí vai seguindo o fluxo, verifica se é outro processo da mesma parte. Então, é um cuidado que a gente tem, ou seja, a controladoria, o time que faz o levantamento ali, que cria os fluxos de processo, cria um documento para você do que você precisa controlar, cria uma norma de como você tem que controlar, só que isso não pode ficar só naquela documentação que foi criada. Ela tem que andar em conjunto com a tecnologia contratada. Então, como é que você orquestra todo o processo que foi mapeado com a ferramenta? Então, a gente traz essa solução aqui de workflow, onde a gente pode controlar isso. Isso é um cadastro de processo. Eu poderia iniciar uma solicitação aqui, por exemplo, vou aqui na minha central de tarefas, onde eu vou ver todas as situações, o que eu tenho para fazer. Então, eu vou aqui nas tarefas atrasadas, eu vou entrar aqui em um contrato que alguém abriu para eu fazer uma análise, por exemplo, é uma minuta, então é um contrato de prestação de serviços, alguém solicitou aqui para uma empresa de telefonia, quais as observações, quais são os envolvidos no contrato, né? Algumas informações principais desse contrato, mas o mais importante aqui é entender quando eu recebi, né? Quando o sistema gerou uma minuta automática, então aqui também a gente consegue gerar por exemplo, se é um contrato recorrente, cria-se uma minuta, a pessoa lança as informações no formulário e automaticamente a gente gera uma minuta. Se tem alguma observação, a pessoa pode fazer uma observação aqui no fluxo. Então, eu tenho que nem aquele outro fluxo, eu tenho um mais simplificado aqui, onde eu vou abrir a solicitação, né? A área interna da empresa vai abrir uma solicitação, eu vou analisar um documento, né? Eu faço a revisão desse documento, ou eu gero uma minuta automática, e vou até a finalização do contrato. Isso aqui pode se estender para a assinatura digital, por exemplo. Então, aqui a ideia aqui é para a gente mostrar como que é o casamento daquele framework, né? Ou seja, a gente tem a solução nos nossos serviços de implantação, boa parte desses fluxos já vão prontos, mas muitas vezes você vai levantar a sua necessidade e a gente vai ter que implementar aqui na solução. Mas o importante é que essa ferramenta é simples de você monitorar, né? Você mesmo pode criar esse fluxo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, Simone, você quer explicar aquele outro? Simone? Okay. Oi, Simone. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Cláudio? Estou te ouvindo agora. Desculpa, gente, caiu a internet aqui. Coisas do novo normal. Eu não sei até onde você colocou, mas o que é importante que eu estava colocando, que eu acho que é importante entender que esse processo de adaptação do desenho imaginado, do processo perfeito para a ferramenta, para as validações, para o SLA, isso exige tempo, né? E isso gera uma frustração, às vezes, quando a gente está no meio do processo, de desenhar, vai e volta, e entender que isso faz parte de um processo de alinhamento pessoas, tecnologia e
e processos, né? Então, que às vezes a gente vai lá, faz um desenho bonitinho, lindo, perfeito, mas não é bem assim, ou as pessoas não se adaptam, não entram na ferramenta, então aí você tem que parar e pensar, então vamos bloquear aqui, porque se a pessoa não fizer aqui, a gente olha lá, ou as pessoas estão mandando por fora, como que a gente vai fazer? Então, essa questão de transição, né, dos procedimentos, do treinamento das pessoas com o uso da ferramenta é muito importante. Às vezes você tem isso muito bem desenhado e as pessoas não entram na ferramenta. Então, a questão de convencimento, de amarrando, de estabelecendo SLAs, indicadores, desempenho, baseado nisso também, para levar as pessoas para essa transição de utilização da tecnologia, que é um ponto importante, né? Só para a gente não deixar de falar de pessoas e dessa fase de sair do papel para a tecnologia, né? Que do desenho para lá, isso leva um tempo também, né? E um ponto importante, Cláudia, eu não sei se acabou falando aí do tempo que eu fiquei fora, mas essa questão de quando a gente fala do cadastro, né? Você estava mostrando lá o cadastro. Às vezes a gente insiste muito tempo na opção da importância do cadastro e as pessoas falam, não, essa tela está muito poluída, tem que tirar, e a gente fala, não, esse campo é importante preencher. Vou pegar um exemplo, tribunal, comarca, a vara, juiz. Por que é importante? Porque lá na frente, às vezes a gente fala, mas a automação não funciona. Funciona sim, né? A gente tem os... Então, por exemplo, outro dia eu estava implantando um robozinho para fazer documentação. Então, tinha lá, era uma resposta de uma empresa que era uma incorporação número tal. Então, você precisa efetivamente preencher isso, preencher esses campos e delimitar para que o robô fique claro para ele, se for isso, vai fazer aquilo, é essa a leitura do robô. Se for isso, ele vai preencher aquilo. Então, assim, às vezes a gente insiste nessa questão do cadastro ou de parar e pensar quais campos, o que pode ser, a consequência lá na frente, num relatório que a gente quer, numa futura automação, na implantação da inteligência artificial, num preenchimento automático de cadastro, num preenchimento automático de andamento processual, departamento jurídico, escritório. Então, nessas definições de padrão, de delimitação, a gente tentar deixar muito bem claro, e isso leva tempo, isso é um esforço grande que a gente precisa fazer nessa parte de implantação e de definição do cadastro, porque ela vai dar atuada em todo o segmento do fluxo. Volta naquele desenho de criança para mim, só um minutinho, Cláudio, que eu gosto daquele desenho de criança porque acho que ele mostra bem isso. Que eu falo que é o desenho de criança, porque eu falo que eu defini aqui nesse prazo, por exemplo, ele vai me repercutir lá no credenciado, nas benditas planilhas de auditoria, em como a gente vai fazer, em como a gente vai padronizar, em como a gente vai automatizar, para que isso cada vez fique mais automático. Né? Meu sistema conversando com o credenciado. Se eu defino, se eu crio padrões, campos, ID, estou pegando exemplo aqui, comarca, o tipo do produto, se eu tenho gerência, como, unidade, tipo de negócio, área de atuação. Quer dizer, quanto mais eu delimito isso, vai ficando mais fácil para que eu faça um depara entre cliente e departamento jurídico, entre departamento jurídico e controladoria, né? Eu consigo ir deixando e clarificando e limpando e pré-definido para que o robô vai entender sim e não. É isso ou é aquilo. Então, essa questão do cadastro pré-definido para a gente automatizar e definir esses fluxos que o Cláudio estava mostrando, isso é uma coisa fundamental, né, Cláudio? Não sei se você queria... Exatamente isso. E assim, hoje, boa parte desses cadastros, né, a gente consegue usar alguma automação para preencher e ficando, digamos, o mínimo para o advogado, né? E a questão ali daquele fluxo, ele parecia ser, o que eu estava mostrando, parecia ser muito complexo, mas o importante ali que aquilo roda em segundo plano, né? Você não tem que ficar consultando aquele fluxo, na verdade, você tem que consultar o que você tem para fazer hoje, né? Então, você fazendo, seguindo o que você tem para fazer hoje, como se fosse prazo mesmo, recebi um prazo, tenho que fazer aquele prazo de defesa, ou um recurso. Eu vou olhar ali, isso vai estar no sistema, eu vou ter que fazer aquilo, dou um ok, cumpri, anexei e vou para o próximo. Toda aquela sistematização que foi desenhada, ela está ocorrendo lá. Uma vez que você deu o ok, já vai para a pessoa que vai fazer o peticionamento ou que vai até o tribunal.
ou que vai tirar uma cópia de um processo que eventualmente é físico ainda, né, ou vai para um correspondente, para o correspondente trabalhar numa audiência. Então, tudo aquilo ali está rodando em segundo plano, né? O importante é que o sistema faça essa orquestração das atividades, né? E aí, a equipe jurídica faz o que ela tem que fazer de melhor, né? Os advogados com a parte técnica, analisando ali as decisões, as teses jurídicas e respondendo dentro do sistema aquela informação, seja anexando uma peça e dando prosseguimento a um follow-up, a um workflow, como a gente pode chamar aqui, né? E aí, puxando também aqui para a parte do processo em si, então, aqui, por exemplo, eu tenho uma ficha de um processo, né? Normalmente, eu começo por essa tela aqui, que seria a minha tela de meus processos favoritos, né? Onde eu olho aqui o que eu tenho, eu poderia colocar minhas audiências aqui. Aqui eu posso olhar os processos classificados por provisão, então, os maiores processos que eu tenho um provisionamento maior na base. Aqui, minhas tarefas dos últimos 7 dias, aqui, o que eu tenho pendente para fazer, né? Eu posso rolar aqui. E aqui o importante para quem trabalha ali no início do processo eu tenho o meu estoque de processos aqui, 2.940, eu tenho 4 processos novos no mês de agosto, um encerrado. Mas eu tenho 86 distribuições pendentes. Isso aqui é um ponto que aqui tem que estar zerado o tempo inteiro, né? É um indicador que, assim, eu recebi do tribunal, né, buscando pelo CNPJ das empresas do meu grupo, eu recebi várias determinações ali, às vezes é um processo em andamento, alguma coisa assim, mas eu recebi várias distribuições e elas estão aqui pendentes. Isso aqui deveria estar com algum encaminhamento. Então, entrando aqui, posso ver mais detalhes. Aí eu tenho um painel das minhas distribuições, né? Nesse painel aqui, a ideia do sistema é ajudar a você fazer essa triagem do que você tem pendente, né? Processos que foram distribuídos hoje, essa semana, semana passada. Aí, por exemplo, vou pegar aqui do mês passado. Entrando em um processo aqui, clico aqui para ver mais detalhes, automaticamente eu tenho todas as informações que eu capturei do site do tribunal, né? Então, status, pendente de importação, a data da distribuição, a data que eu recebi esse processo via integração, o número do processo, o advogado que está lá, o réu, autor, ocorrência, valor, né? Qual tribunal, fórum, vara. Então, hoje em dia, a gente já tem uma máscara, né? Em cima do trabalho aqui do número do CNJ, a gente consegue conciliar qual que é o tribunal, qual que é o fórum, inclusive com a informação que vem da distribuição também, eu faço uma dupla checagem. E aí eu tenho a cidade, estados, né? Aqui do outro lado, eu consigo ver o documento judicial que veio junto com aquela distribuição, né? Então, eu tenho um sumário aqui, que ele está me mostrando que eu tenho uma petição inicial, tenho documentos pessoais, planilha, cálculos, procuração, né? E a ideia de ter esse rol de documentos aqui é que, assim, num projeto de implantação, a gente pode trabalhar em como a gente consegue automatizar mais esse cadastro em cima das informações da petição inicial, né? Então, uma vez que eu tenho feito esse cadastro aqui, eu vou ter o meu processo preenchido, né? Então, aqui eu tenho, nessa tela principal, escritório, número, né? Aqui é uma parte que é só para saber a localização do processo e do que ele se trata, qual que é o assunto e o status dele. Na informação embaixo já tenho valores, né? Valores que eu lancei de causa, envolvido, o que eu tenho de garantias, o que eu tenho de depósito, né? O total de despesas que eu tenho nesse processo. Na contingência, como eu abri isso improvável, possível e remoto, ou incontroverso, ou seja, que eu paguei e não está mais classificado como um risco para mim, né? Já houve um pagamento efetivo. Ô, Cláudio, deixa Usando eu fazer uma pergunta que tem aqui, que aí você já aproveita esse gancho aí e já mostra. O Márcio Balestra está perguntando assim, quem recebe esse processo que foi distribuído? É o próprio Fluig? Como que é o trâmite? Eu acho que é isso. O Márcio, se quiser especificar mais a pergunta. Na verdade, quem recebe é o próprio sistema aqui, né? Eu tô dentro do sistema. Deixa eu voltar Mostra aqui de no novo. Mostra de painel novo de que distribuição. Aqui é um painel onde eu estou recebendo tudo que está vindo do tribunal, né? E aí eu é estou... o sistema de leitura de publicação absorve o Fluig. Acho que é isso que ele está...
Isso, o Fluig, ele está trabalhando nesse momento em segundo plano, tá? Ou seja, eu tô abrindo os processos aqui pelo sistema jurídico, né? Pelo TOTS Legal, ou Siga Júri para alguns que conheçam. É, eu estou abrindo os processos aqui, ou seja, estou recebendo as distribuições, assim como eu também posso receber andamentos e publicações do tribunal, né? Aí, dentro da ferramenta, eu estou abrindo os workflows para o Fluig, né? Então, quando eu vou fazer aqui um cadastramento de um processo novo, a gente combina, por exemplo, é um processo novo que, naquele momento, o sistema consegue pegar se já tem uma audiência, abrir o follow-up da audiência, o sistema consegue, por exemplo, é um processo de um assunto específico que eu tenho que colher documentos no meu RP interno. A gente pode colocar um follow-up aqui, que a gente pode também, com uma solução nossa de automação, a gente consegue ir lá no seu RP, copiar as telas necessárias, eventualmente de um consumidor ou de alguma situação específica, buscar esses documentos, gerar, né? Então, aqui na parte de tarefas, aqui, deixa eu mostrar aqui, prazos e tarefas, basicamente essa tela de tarefas aqui, ela está conversando com o Fluig. Então, tudo que eu tenho aqui de tarefas, eu estou jogando lá no fluxo do Fluig. E aí, lá eu posso dar o andamento, ou posso dar andamento por aqui também. Mas, assim, lá no portal eu vou ter o que eu tenho que acompanhar, eu tenho um julgamento, tudo que eu lanço aqui, eu posso criar um workflow de, olha, alguém tem que buscar um documento, porque aquele processo é físico, alguém tem que tirar cópia, eu tenho um outro prazo aqui que alguém tem que fazer uma leitura prévia, fazer uma minuta, e depois isso volta para mim para eu poder dar o segmento. Então, tudo isso a gente... Ele está perguntando, resumindo, o sistema jurídico é o Fluig? Acho que é bom explicar as três. Tá. Sim. Hoje a nossa solução, ela fica em 3 produtos, mas é uma solução única, tá? A gente vende uma solução única integrada, que é o software jurídico, esse aqui que eu estou mostrando, né? E a gente vende o Fluig, que é na parte de... Deixa eu entrar aqui naquele processo de novo. Por exemplo, nesse processo, eu vou entrar lá nos documentos desse processo. Então, eu vou aqui em anexos, automaticamente ele abre o Fluig, né? Então, por exemplo, esse meu processo do Ingêncio do Brasil, eu criei uma pasta no Fluig. Então, ele cria toda a minha parte de GED. Então, é uma solução completa, onde eu tenho o software jurídico, que acompanha as questões mais específicas do jurídico, e eu uso o Fluig para a parte de gestão de documentos, workflows, comunidades, comunicação, e eu também, uma vez que isso tudo esteja funcionando, a gente desemboca aqui, deixa eu só achar aqui, nos indicadores, né? Então, toda a minha solução aqui está baseada em indicadores também. Então, a gente define quais os indicadores da área para eu poder fazer essa resposta mais rápida para a diretoria, para outras áreas da empresa, né? Então, hoje a nossa solução, basicamente, ela é o software jurídico, o Fluig complementando a parte de gestão eletrônica de documentos, workflow, e a parte de indicadores de desempenho aqui, que a gente tem todo um dashboard, exatamente, ele está desenhado em cima daqueles processos que a ferramenta está conduzindo, né? Então, aqui claro, nesse... Márcio, nós respondemos. Tem mais alguma dúvida nesse sentido das soluções, né? Inclusive, a gente, nesse processo em si, a gente também faz toda... Desculpa, cliquei errado. A gente faz também todo o encadeamento, que é uma árvore, né? Ou seja, eu começo a tratar, por exemplo, aqui eu tenho os detalhes desse processo, quais são os envolvidos que estão nesse processo. Aqui você pode colocar testemunha, preposto, né? Quem está participando desse processo. E aqui na instância, a gente cria meio que um encadeamento daquele processo no tribunal. Então, é um processo de primeira instância, né? Ele está verde porque a primeira instância está ativa, né? Imagine que se gerou um recurso desse processo. Então, ele gerou aqui 1.1, porque essa instância está vinculada exatamente com esse processo aqui de primeira instância. Poderia ser uma outra instância, mas que não estivesse vinculada.
né? Então, aqui a ideia é que a gente consiga fazer um encadeamento, inclusive visível, para a gente olhar assim, o que eu tenho no tribunal desse processo? Aqui tem que aparecer para mim todos os recursos, ligado ao outro, né? Então, se eu tive um agravo de instrumento ali no processo de primeira instância, ele vai estar amarrado ali com o processo de primeira instância, e assim por diante, tá? Então, a Tem mais ideia uma aqui do... coisa, ele tá complementando assim, sim, tá claro. E as notas de expediente integram direto no processo também? Sim, inclusive as notas de expedientes, né? Então, a gente consegue trazer, tem esse fluxo todo. Como eu tenho aqui o painel de distribuições, né? Que eu mostrei aqui, eu recebo também as publicações. E aí as notas, publicações de nota de expedientes. Aí lá a gente tem um controle mais, por exemplo, de pelo conteúdo da publicação, a gente consegue cadastrar, por exemplo, conjuntos de palavras-chave para que o sistema olhe para esse conteúdo e já te informa, por exemplo, isso aqui é uma sentença, isso aqui é um recurso, isso aqui, por exemplo, é uma perícia. Então, a gente consegue organizar esses andamentos que vêm dos tribunais, já dando um título para eles, e aí a gente encaminha para o advogado pode dar um ok nisso e seguir com o workflow daquela atividade específica, né? Então, a gente recebe tanto as notas de expedientes, quanto os andamentos também que vêm do site do tribunal, a gente também monitora, inclusive com seus documentos, né? Então, a ideia do sistema em si, quando eu entro numa página como essa, eu consigo olhar tudo que a Simone está explicando, de você ter o cadastro bem feito, né, de ter as informações bem lançadas dentro do sistema, por exemplo, porque dessa tela aqui, eu poderia compartilhar isso aqui por WhatsApp para o meu diretor jurídico. Eu dou um confirmar aqui, ele vai abrir meu WhatsApp, eu poderia mandar essa informação para a Simone agora, né? E ela poderia acessar isso lá, né? Então, a informação ela precisa estar bem cadastrada. Eu poderia gerar um relatório e encaminhar por e-mail, né? Então, essa ficha aqui, ela precisa estar bem alimentada, né? Eu digo isso que a gente pode melhorar bastante utilizando toda a nossa parte de automação, né? Como eu mostrei, usando o CNJ, já preenche comarca Forivara, a gente já tem automação para preencher pedidos, né? Então, a gente consegue fazer a leitura dos pedidos e colocar pedidos e seus valores, né? Então, a gente consegue melhorar essa automação, mas essa automação é entre a TOTUS e o cliente, porque às vezes você tem uma informação de negócio que é importante, por exemplo, centro de custo ou uma causa raiz, alguma informação que a gente consegue extrair da inicial. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para olhar em quais pontos da inicial a gente localiza essa informação. E aí a gente coloca no nosso motor de automação, tá? Além disso, também a outra parte de buscar os subsídios de defesa, né? Então, uma vez que eu distribuí esse processo, como é que eu busco os subsídios de defesa? Eu consigo automatizar isso praticamente em 100% dessa atividade, né? Então, isso é um trabalho entre a gente na hora que a gente está fazendo esses levantamentos, né? Tem mais alguma pergunta, Sim? Márcio, ok? Mais algum ponto? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que o ponto importante é esse, tudo certo. O ponto que a gente gosta de colocar é que, para implantar, que a ferramenta tem várias soluções, atende muito bem o departamento jurídico, ela está preparada para atuar com essas empresas que tem, né, de automação, com essas ferramentas que tem de automação, com o que o pessoal tem falado dos robôs, da inteligência artificial, mas tudo depende de pensar a estrutura, né? De ter a estrutura, a solução jurídica muito bem estruturada, porque ela é sua base de informação, ela é bem desenhada, ela é bem pensada, com quem você tem que se comunicar, para quem que você tem que prestar conta, para quem que você vai, quem que vai te abastecer de informação, unidades, terceiros, outras áreas, as demandas que chegam, né? E como você vai se comunicar com isso tudo, que eu acho que é um ponto que o Cláudio está
colocando bem, mostrando, e no seu painel você poder tomar essas decisões de como você vai fazer, conseguir enxergar o seu painel de controle ali do que tem para ser feito e com quem que está aquilo, né? Eu acho que era um ponto importante, né? Que acho que era o nosso ponto focal que a gente queria colocar, né, Cláudio, nesse bate-papo. A gente fica à disposição de vocês, para quem quiser aprofundar mais, outros webinars, ou bater um papo sobre o assunto, ou para conhecer um pouco mais a ferramenta. Aqui são as lógicas, essa criação de blocos, a gente tenta dividir em blocos o entendimento de onde a gente vai priorizar, por onde a gente vai começar. Mas a gente fica à disposição, eu acho que era isso, né, Cláudio, que a gente queria passar, a gente já está chegando no limite do tempo. Esse material fica disponível no YouTube, né? O meu LinkedIn é Simone Viana Salomão, que a gente está sempre divulgando os eventos, o Cláudio também. Isso. É importante, né, que assim, a visão que nós temos os nossos kits, digamos assim, de implantação, né? Boa parte de todos esses controles estão dentro desses pacotes de implantação, mas é importante fazer uma análise prévia, né? Ter pessoas do jurídico participando dos projetos, isso é uma carência que a gente sente muito em vários projetos que a gente participa, né? A gente vê sempre um distanciamento do time jurídico dos projetos, é mais aquela pessoa de TI que é responsável pelo projeto, que está sempre em contato com o time jurídico, o time que está implantando. Mas o jurídico em si, muitas vezes, não tem tempo, está ali, está com muito incêndio e tal, para resolver. Mas, assim, o importante é, assim, a gente ter uma pessoa para participar ali, ser um sponsor do projeto, estar junto com a gente, né, e levando todas as questões, endereçando como fica, né, dentro do sistema, né, então a gente consiga fazer os projetos assim, com a maior assertividade, né? E aí, uma vez que a gente estabelece esses controles, a gente consegue ter essa visão que eu passei de a gente ter as tarefas mais em segundo plano e a gente vai cumprindo prazos no sistema, né? O que eu tenho que fazer no sistema? Eu tenho que entrar em um monte de tela? Não, entra no que o sistema está dizendo para você fazer, né? Então, você pode chegar nesse nível de automação do qual você só vai entrar naquela tela que eu mostrei da ficha do processo e vai compartilhar com alguém que está querendo um relatório específico, ou vai entrar na nossa solução de indicadores e vai, por exemplo, fazer o fechamento de provisão da empresa, a gente também controla isso bem no detalhe, né? Isso através de tudo de relatórios e indicadores, né? E realmente a gente consegue ter aí um jurídico que entrega as informações com uma clareza bem positiva para as áreas da empresa. E pode, inclusive, deixar o dashboard disponível para a diretoria acessar os indicadores e informações gerenciais providas do jurídico, né? Então, isso é uma outra coisa, que é um sonho de consumo de muita diretoria que a gente fala. Eu preciso saber o que está lá, né? Quanto está impactando, o que está aumentando, o que produto, ou que área, ou que unidade que está me levando maior informação. Acho que era isso que a gente tinha para falar. Obrigada a presença de todos aí, Márcio, espero que a gente tenha esclarecido e que você se anime, estamos à disposição no que precisar de mais informações, tá bom? Obrigado, pessoal, também pelo tempo, e tendo interesse, pode procurar, né? O meu LinkedIn é Cláudio Moraes, né? Mas a gente tem seus contatos também, vocês têm os contatos aí da TOTS, a gente pode conversar mais e aprofundar mais esse processo, digamos, essa jornada de digitalização do jurídico. Obrigado.